Estamos dando início a mais um encontro fraterno de estudo aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, um projeto do Plano Espiritual, divulgado, construído, inaugurado por Deolindo Amorim. Esta é a casa de Deolindo Amorim, e de Jorge Andréa, que é o nosso presidente de honra, além de todos os nossos mentores que trouxeram o Instituto até aqui. Dando início, portanto, a esta nossa vibração de amor para Jesus, para Kardec, para todos os que estão conosco em ambos os planos de existência, especialmente Jesus. Nós te rogamos bênçãos por sobre todos os nossos irmãos que atravessam duras expiações, como tu nos anunciaste, e que estão neste instante, por certo, merecendo as bênçãos de tuas mãos, o carinho de tua misericórdia e a paz e resiliência para que se fortaleçam e vençam estes momentos difíceis. No Instituto, aqui, mestre querido, temos certeza também de que estás vertendo por sobre todos nós, por sobre este estudo, e principalmente por sobre a nossa querida irmã, companheira, amiga Sônia Dói, que vem nos trazer o resultado de seu trabalho profícuo, incansável, dedicado, sincero na divulgação do teu Evangelho e da codificação excelsa de nosso querido codificador Allan Kardec. Fica, pois, conosco, mestre. Agradecemos-te a condição em que estamos neste momento e rogamos que continues conosco, abençoando as nossas mentes e corações, como sempre, mas hoje também. Bem, então nós estamos recebendo mais uma vez, para a nossa alegria, a nossa querida Sônia Dói, que é médica endocrinologista, formada pela Universidade de São Paulo, a USP, é PhD, portanto tem doutorado em biologia celular, é residente nos Estados Unidos desde 1986, tem pós-doutorado no National Institute of Health, é o Ministério da Saúde, né, Sônia? Não é bem ministério, mas enfim, mais Instituto de Pesquisa. Mais ou menos, né? Professora associada e pesquisadora, mais ou menos 22 anos, na University Services University, é revisora clínica do Food and Drug Administration, aposentada na vida profissional, presidente da Allan Kardec Spiritist Society of Maryland, United States Spiritist Medical Association, International Spiritist Medical Association. São as famosas AMES. A Sônia preside a Associação Médico Espírita nos Estados Unidos e a Internacional. E também é, naturalmente, a presidente da Sociedade Espírita Allan Kardec de Maryland. Então, Sônia, vamos dar sequência aos seus estudos. Hoje, Sônia vai nos falar sobre efeitos da fé na saúde, efeito da espiritualidade, religiosidade, ciência, efeito da prece, ciência, efeito de práticas espiritualistas / espíritas, ciência. Seja bem-vinda mais uma vez, somos todos ouvidos. Muitíssimo obrigada, bom dia, minha querida Nádia, bom dia a todos. É um grande prazer e uma honra estar aqui nesta oportunidade de me comunicar com todos vocês que nos seguem aí, que seguem os estudos do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Muitíssimo obrigada, eu agradeço muito e vamos continuar com o nosso estudo. Eu vou colocar aqui a minha apresentação. Então, o tema que nós iniciamos, o tema geral, fala sobre a fé e as respostas celulares. Hoje, especificamente,
Na vez passada nós falamos sobre a fé em si, definição, os efeitos placebo, nocebo. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais dos efeitos da fé na saúde. E eu gostaria de fazer uma recapitulação breve do que nós já conversamos na vez passada, porque são coisas relevantes que nós precisamos levar em consideração no que nós vamos conversar hoje. Então, nós falamos sobre a definição de fé como crença, como confiança, e utilizamos essa imagem que representa aquele episódio quando, no meio da tempestade, Jesus vai ao encontro dos discípulos e Pedro, vendo Jesus andar sobre as águas, pede que o chame porque ele também quer andar sobre as águas ao encontro de Jesus, e ele realmente o faz, mas em determinado momento ele sente medo dos ventos, das ondas turbulentas, e no momento que ele sente medo, ele começa a afundar. Então, nós vemos aí um exemplo muito significativo do que realmente é essa confiança que nós precisamos ter. A crença é essa confiança que não pode falhar, porque no momento que ela falha, nós perdemos os benefícios dela. Esse é um exemplo muito bonito sobre a confiança, a fé como confiança. Falamos também da fé, dessa confiança como efeito terapêutico. E o exemplo, também um exemplo que eu gosto muito, porque é muito forte esse exemplo, da mulher, da história daquela mulher que tinha uma hemorragia há muitos anos, e ela tem a confiança, ela ouve falar de Jesus, ela tem a confiança de que se ela chegar até ele, mesmo que ele não a veja, se ela tocar a barra das vestes dele, ela seria curada, e realmente foi. Então, nós vemos o quão forte era a fé dessa mulher. Ela nem precisava que Jesus a tocasse como ele fazia normalmente com as curas. Ela tocou levemente as vestes dele e foi curada. E ele diz, a tua fé te curou, como ele dizia normalmente nos casos em que as pessoas saíam curadas. Então, nós vemos novamente a força da fé para esse efeito terapêutico. Discutimos também que, nesse caso, nós referimos à fé religiosa, mas o mecanismo desta crença, desta confiança, é válida também quando se trata de outras coisas que não sejam relacionadas à religião, à espiritualidade, como, por exemplo, o efeito placebo de medicamentos, até de efeitos cirúrgicos. Então, aquele efeito em que o paciente tem uma confiança tão grande que o medicamento, que o procedimento cirúrgico vai funcionar, e ele, por si, ativa esses mecanismos de cura, e este medicamento, que não tem absolutamente nenhum efeito ativo como terapêutico, nenhum efeito farmacológico, vai sim resultar em um benefício para o paciente. Mas falamos também do malefício, né, no efeito nocebo. E aí nós discutimos alguns dos pontos que levam ao efeito nocebo, ou seja, aquela perda da fé, a perda da confiança, ou então uma confiança, um pensamento negativo, um efeito negativo. Então, a fé de obter um efeito positivo levaria ao efeito placebo, mas o medo, a
os pensamentos negativos, as atitudes negativas podem levar a um efeito chamado nocebo, que é um efeito maléfico para a saúde, né? Então, nós discutimos isso e alguns pontos que podem causar esse efeito nocebo. Nós também falamos de um caso muito, muito curioso, que foi descrito por um médico que também fazia hipnose em 1951, em que ele, através da hipnose, curou um caso que aparentemente era incurável, porque o hipnotizador acreditava que fosse um caso de verruga simples, e ele já estava acostumado a fazer hipnose e curar esses casos, mas este não era um caso de verruga simples, era um caso congênito, de uma lesão de pele congênita, aparentemente incurável, já tinham tentado várias coisas. No entanto, quando ele faz a cura deste rapaz, que tinha 16 anos, ele não sabia o diagnóstico real. Ele pensava que fosse um caso de verrugas. E depois que lhe foi revelado que o caso que ele havia aparentemente curado, e que ele até divulgou por revista científica, foi revelado a ele o verdadeiro diagnóstico. A partir daí, nenhum dos casos com diagnóstico de ictiose congênita que se apresentaram a ele para ser curados, ele não conseguiu curar nenhum mais, porque ele perdeu a confiança em si mesmo, de que ele poderia curar um caso dito incurável. Então, ele curou o rapaz enquanto ele tinha confiança que aquele era um caso de verruga simples. Mas depois que essa confiança falhou, depois que essa confiança ficou estremecida por ele saber o verdadeiro diagnóstico, ele perdeu a própria confiança. Então, ele publica 40 anos depois, um artigo, depois de pensar e meditar e procurar várias explicações para isso, ele publica um artigo dizendo que a cura é um efeito combinado da fé. Tanto a pessoa o paciente precisa ter a fé que vai ser curado, mas a pessoa que está fazendo o procedimento, seja ele um médico, seja ele um curador, seja uma pessoa espírita que aplica o passe, esta pessoa também precisa ter a fé naquilo que está fazendo, no tratamento que está fornecendo ao paciente. Então, ele fala de um efeito combinado, e isso é muito, muito importante para nós, para todos. Eu acredito que isso seria muito interessante para que todos os médicos soubessem disso, mas é muito importante para nós que participamos nos nossos centros espíritas de terapias, como o passe, como água fluidificada. Mas, então, essa é uma pincelada dos pontos mais relevantes. Vamos hoje, então, falar dos efeitos da saúde, da fé na saúde. E eu gostaria de começar com este livro chamado Timeless Healing, que é escrito pelo professor Dr. Herbert Benson. Ele já faleceu, acredito que foi o ano passado, mas ele foi um pioneiro da medicina mente-corpo, cardiologista, médico, cientista da Harvard University, que é uma das universidades de maior prestígio nos Estados Unidos e talvez no mundo. Estudioso de muitos e muitos anos, o Dr. Herbert Benson, depois de muito tempo de estudos, em 1996, publica um livro chamado Timeless Healing, a cura sem tempo, independente do tempo, atemporal.
E esse livro, eu realmente recomendo, ele é muito rico de experiências, ele vai contando as suas próprias experiências em vários níveis médicos, e num determinado momento, ele observa os pacientes e começa a perceber como a fé é importante, como a crença em alguma coisa é importante para a cura dos pacientes. E ele escreve no fim desse livro, nós vamos falar ainda mais do livro, mas ele escreve no fim, tem um capítulo em que ele faz uma declaração de isenção, como se fosse uma isenção de responsabilidade de tudo aquilo que ele falou. Ele diz, independente de tudo que eu falei, eu quero declarar que eu acredito em Deus, que eu acredito que Deus faz parte do ser humano, que a fé faz parte do ser humano. E eu copiei esta frase porque realmente é incrível. Ele diz literalmente: fiquei surpreso que a conclusão de meus estudos científicos tivessem demonstrado que nossos corpos são programados para crer, que os nossos corpos são nutridos e curados pela oração e outras manifestações da fé. Então, no fim de todos os estudos científicos, quando se procura algo mais a nível orgânico, ele chega a essa conclusão, que na realidade nós somos programados para crer, e esta fé, essa crença é que nutre e nos cura. Então, é uma assertiva muito importante, saindo de uma pessoa que estudou medicina profundamente. Então, o Dr. Benson, ele foi o criador de uma prática. Quando ele começou a fazer esses estudos e notou que a fé tinha um valor importante na cura dos pacientes, na recuperação dos pacientes, ele criou uma prática de meditação que ficou muito famosa até hoje, se usa, chamado Relaxation Response. E essa prática se identifica como uma concentração em um foco, que pode ser uma palavra, uma frase, uma imagem, um som, e isso que para cada um possa estimular um relaxamento do corpo e da mente. Então, ele dizia para os pacientes: olha, você vai procurar uma palavra, uma frase, uma imagem, alguma coisa que você possa ficar repetindo durante 20 minutos, 2 vezes por dia, mas que isso lhe traga concentração em alguma coisa que te traga relaxamento do corpo, que te traga prazer, alegria. E com isso a pessoa tinha aquele relaxamento, e ele dizia: se a sua mente, o pensamento, você começar a ter pensamentos perturbadores, repita, 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 ou a palavra, a frase, ou traga à sua mente constantemente a imagem que lhe traga relaxamento. E isso, então, ele dizia, você pode, dependendo da crença, tinha as pessoas que usam os mantras, enfim. E ele dizia isso para os pacientes e deixava os pacientes fazerem cada um a sua escolha, e depois ia ver o resultado. Viu que ele obtinha resultados incríveis com isso. Mas um dia ele ficou pensando, qual será o tipo de foco de concentração mais efetivo? O que será que essas pessoas trazem? E ele fez um levantamento entre os pacientes dele que usavam essa metodologia. E ficou surpreso em ver que 80% dos pacientes, sem que ele sugerisse isso, escolhiam orações como foco de concentração, ou uma frase
religiosa, algo religioso, independente da religião que praticava. Cada um, dentro da sua religião, escolhia algo do âmbito religioso, em vez de uma frase qualquer, em vez de uma visão qualquer. Ele ficou realmente muito tocado por isso. E, além do relaxamento físico, as pessoas relatavam sentir uma experiência espiritual, algo espiritual que os tocava, que trazia relaxamento e que, na realidade, trazia benefícios na saúde. Então, estas pessoas que obtinham essa experiência espiritual relatavam a presença de uma energia, uma força. Elas diziam: eu sinto uma energia, uma força, um poder. Algumas citavam Deus, e esta energia, esta força que eles sentiam, estava ao mesmo tempo fora deles, mas muito próxima a eles. Alguns sentiam essa força dentro deles. É como se fosse uma coisa ambígua. Externa, age externamente, mas está dentro de mim, ou muito próxima a mim. E estas eram as pessoas que obtinham melhor resposta na fé, na saúde, desculpe, com essa meditação de relaxamento. Diz o Dr. Herbert Benson, quando ele relata isso no livro, que ele usou métodos científicos. Ele tentou isolar e medir essa energia por todos os métodos que ele conhecia. E essa energia, ele diz, a qual tantas culturas atribuem benefícios medicinais, mas nunca obtive sucesso. Ele, meio frustrado, revela que ele sabia, os pacientes revelavam essa energia, essa força, mas ele não conseguia medir. E isso é, de uma certa forma, paralelo a outra frase muito interessante do Dr. William Osler, que eu já mencionei no estudo passado. E o Dr. William Osler diz: nada na vida é mais maravilhoso do que a fé, a única grande força motriz, que não podemos pesar na balança nem testar no cadinho. Então, nós vemos aí um paralelo entre dois grandes médicos pesquisadores que encontram esta energia, a revelação desta energia através dos seus pacientes e não conseguem, na realidade, medir de uma forma objetiva, né, esta fé. E afirma o Dr. Benson: a fé praticada pela oração, pela meditação, ou eventualmente rituais religiosos, estimula uma energia que ativa as células cerebrais, que nós sabemos são por volta de 100 bilhões de neurônios no nosso cérebro. E estes bilhões de neurônios fazem conexões, né? São as conexões, as sinapses um com os outros, gerando trilhões e trilhões de interações entre si e que acabam por produzir manifestações em todo o nosso corpo físico. Então, o Dr. Benson se refere a essa energia interna que faz esta maravilhosa conexão entre a nossa parte espiritual, a oração, meditação, e os neurônios e o nosso corpo físico. Mas estes cientistas possivelmente nunca leram André Luiz. E André Luiz nos diz que o perispírito é um veículo de células elétricas
que pode ser definido como um campo eletromagnético, onde o pensamento vibra em circuito fechado. Então, esta força, essa energia que nós temos dentro de nós é definida dentro do espiritismo, e nós podemos discutir muito sobre o perispírito. Eu vou trazer essa discussão nas próximas apresentações, mas é ainda desconhecido pela ciência. Então, nós já temos a noção, o conhecimento trazido pelos nossos benfeitores espirituais, por André Luiz, neste caso. Dr. Benson fala ainda que a fé é um instinto primitivo. E ele conta uma história, ele menciona um outro livro, muito interessante. É um livro chamado A História de Deus, A History of God, por uma britânica chamada Karen Armstrong. Ela conta no livro e menciona o Dr. Benson esta passagem. Os judeus que estavam em Auschwitz, um dia, dentro daquele grande sofrimento, sabendo que iam todos ser mortos, eles começam a perder a fé, a colocar Deus em julgamento. Por que Deus está nos deixando sofrer? Por que Deus não nos livra deste martírio? Então, naquela comoção dentro de Auschwitz, o rabino, então, diz: ok, vamos fazer o julgamento. Depois de muita discussão, o rabino declara: sim, Deus é culpado e está condenado à morte. Mas, em seguida, o rabino afirma: bom, agora acabou o julgamento. O julgamento está encerrado, porque chegou a hora da oração vespertina. Então, eles tinham acabado de condenar Deus à morte. Acabamos, condenamos Deus à morte. Mas a fé intrínseca deles os faz acabar com aquela comoção toda, e porque é a hora da oração. Então, o Dr. Benson conclui: nós podemos rejeitar a lógica de Deus, mas não podemos negar o consolo físico e emocional da vida espiritual. Então, ele diz: a fé é realmente, a fé e a esperança, porque a fé não existe sem a esperança, né? Nós temos a fé porque nós temos a esperança que alguma coisa boa vai acontecer, que aquilo tudo que nós estamos passando tem um significado. Então, ele diz: a fé e a esperança são instintos primitivos, são instintos inatos, já nascemos com eles, nós precisamos apenas descobrir e saber utilizá-los. E ele diz ainda que essa adoração à divindade, né, como no caso a prece, no caso dos judeus em Auschwitz, existe desde os primórdios da humanidade. Por isso ele afirma que a fé é um instinto primitivo, porque desde os primórdios da humanidade, historicamente, nós sabemos que os povos buscam uma divindade, buscam um ser superior e têm os seus rituais de adoração, desde os mais primitivos seres da humanidade. Então, diz Dr. Benson, a crença em Deus emanada dos nossos cérebros é profundamente calmante para os nossos corpos. A crença em Deus, ele diz, evidentemente emanada de nossos cérebros, na realidade,
emanada da nossa mente. É profundamente calmante para os nossos corpos. A verdade é que a fé é uma reação fisiológica natural e inevitável às ameaças à morte que todos enfrentamos. Esta sentença, ele fala quando ele diz que a fé é calmante para os nossos corpos, mas que muitas vezes, apesar dela ser inata, apesar dela estar dentro de nós ativamos a fé quando nós estamos num momento de medo, num momento de aflição, num momento onde nós não temos saída. Aí nós vamos ativar a nossa fé profunda. Então ele diz, é algo que nós procuramos, é uma reação fisiológica, uma reação natural do ser humano e inevitável quando nós somos ameaçados pela morte. Nós vemos muito isso, né? As pessoas que passam a vida inteira descrentes, mas quando chega naquele finalzinho onde não vê saída, acabam buscando alguma coisa que lhes dê um alívio, que lhes dê um futuro para aquela melhor, para aquela condição. E o Dr. Herbert Benson, quando ele afirma isso, ele cita uma passagem de Coríntios 12:9, onde o apóstolo Paulo descreve a resposta do Senhor ao seu apelo, à sua oração para alívio de uma doença física. E ele diz que o Senhor responde a ele, a minha graça é tudo o que precisais, pois o meu poder é mais forte quando sois fracos. Então, ele menciona esta passagem em relação àquela necessidade que nós temos de buscar a fé, de buscar a Deus quando nós nos sentimos fracos, quando nós nos sentimos falindo. E aí é quando nós sentimos a graça de Deus, o poder de Deus maior. Na realidade, o poder sempre está lá, mas é o nosso sentido. Então, nós vemos que a fé é, na realidade, uma manifestação de espiritualidade. Muitas vezes, nós não conseguimos, né, nos trabalhos que nós vamos procurar aí, científicos, que falam sobre a cura através da fé, na maioria deles, eles não têm no seu vocabulário, nas palavras-chave deste artigo, a palavra fé, eles trazem espiritualidade. Então, ou às vezes religiosidade, porque justamente a fé, como nós já vimos, não pode ser medida, não tem parâmetros para se medir a fé. Mas existem parâmetros que foram criados para se medir religiosidade ou espiritualidade. Esses parâmetros foram definidos aí em alguns questionários, etc. Mas é importante também nós entendermos o que é, então, a espiritualidade. Existem várias definições, cada pessoa dá uma certa definição, tem algumas que são bastante complexas, outras não. Mas, de qualquer forma, eu trouxe aqui algumas, só para nós podermos ter uma ideia e depois entendermos a diferença entre espiritualidade e religiosidade. Esta está num livro escrito pelos cientistas canadenses Mario Beauregard e Denise O'Leary, que são pesquisadores e autores do livro The Spiritual Brain, o cérebro espiritual. E nesse livro eles definem espiritualidade significa qualquer experiência que serve para colocar a pessoa em contato com o divino.
Outro livro, nós vemos a definição pelo nosso famoso Dr. Harold Koenig, um dos maiores pesquisadores, cientistas médicos na área de espiritualidade aqui nos Estados Unidos, conhecido também mundialmente. Ele diz: espiritualidade é a conexão com aquilo que é sagrado, transcendente. E aí ele define transcendente. O transcendente é o que está fora do eu, mas também dentro do eu. Lembram-se do que o Dr. Benson observa nos seus pacientes? Eles observam uma energia que está fora e dentro ao mesmo tempo. E então esse transcendente que está fora e dentro do eu pode ser definido como Deus, ou uma divindade, um poder superior, ou então uma verdade, uma realidade final para as pessoas que se dizem não religiosas. Então, de qualquer forma, é uma conexão com algo que não faz parte do mundo material. O Dr. Alexander Moreira Almeida, nosso grande cientista na área de espiritualidade aí no Brasil, tem as definições de espiritualidade, religiosidade e religião. Ele diz: espiritualidade é a relação do ser humano com o transcendente, né? O que nós já vimos também dito pelo Dr. Koenig, com aspectos não materiais, não físicos da existência, tais como deuses, espíritos ou uma realidade, uma verdade absoluta. Então, isso é, na verdade, paralelo ao como o Dr. Koenig define. O Dr. Alexander ainda diz: religião é o aspecto institucional da espiritualidade, que é formado por um conjunto de práticas, crenças compartilhadas por um grupo, cujas práticas têm o objetivo de aproximar o indivíduo com o transcendente, ou com a espiritualidade, mas é definido de uma forma, de um aspecto institucional, uma igreja, algo que tem uma estrutura. E a religiosidade é o nível de envolvimento da pessoa com esse grupo religioso. Então, vemos que espiritualidade tem um aspecto mais amplo, porque ela não necessita que a pessoa tenha este envolvimento com um grupo religioso. A pessoa pode manifestar a espiritualidade de uma forma individual, enquanto que a religiosidade é ligada a uma estrutura religiosa, a determinadas práticas religiosas ou crenças. Então, como eu disse, a maioria das pesquisas que são publicadas, não são encontradas com a palavra-chave fé. Algumas são, mas a maioria nós vemos se nós colocarmos as palavras-chave espiritualidade, religiosidade e saúde. E quando se colocam essas palavras-chave, atualmente, ontem, na realidade, eu fiz de novo essa pesquisa, e tem mais de 18 mil artigos publicados com estas palavras-chave. E eles falam, então, da espiritualidade, da religiosidade, várias práticas religiosas, meditação, e isto é medido de várias formas. E estes artigos, muitos deles falam da correlação entre espiritualidade e religiosidade, com uma melhor qualidade de vida em pacientes com doenças crônicas, câncer, ou então uma melhor resposta a tratamento, por exemplo, pacientes que estão em quimioterapia, pacientes que estão em tratamento para HIV. Muitos relatam, fazem a conexão entre espiritualidade, religiosidade e redução de níveis de hormônios de estresse, ou um melhor coping, que é, na realidade, uma palavra que não existe uma tradução literal em português, mas que significa uma melhor atitude para se lidar com a doença. Então, essas são as formas de como as pessoas relatam a associação entre
espiritualidade, religiosidade e saúde. Existem outras, mas essas são as principais. E aí eu trouxe alguns artigos só para poder ilustrar na realidade. Este artigo, eu deixei o título em inglês, ele fala sobre religiosidade, espiritualidade e os comportamentos em relação à saúde de adultos jovens que são sobreviventes de câncer. E mede o estilo de vida desses sobreviventes de câncer em relação à religiosidade e espiritualidade. Então, ele faz essa associação em 167 jovens que são sobreviventes de câncer. E nesta pesquisa, os resultados obtidos mostram que o comparecimento, a atividade religiosa teve um impacto pequeno no comportamento dessas pessoas, mas experiências espirituais tiveram uma maior performance, um melhor resultado, um melhor impacto no comportamento dessas pessoas. Comportamento em relação à resignação, a se cuidar melhor, a ter um olhar mais positivo para a vida. Então, aqui, apesar de que aqui nós vemos que a espiritualidade, a experiência espiritual, teve um impacto mais benéfico do que a atividade religiosa, né, o comparecimento a cultos religiosos, ou, enfim, aquela atividade relacionada à igreja, à instituição religiosa, existem artigos que não mostram diferença entre uma coisa e outra, existem artigos que falam que a religiosidade é melhor do que a espiritualidade. Mas, numa grande maioria, ou eles não conseguem medir a diferença, ou existe um benefício maior das pessoas que falam de parâmetros espirituais em vez de estar ligados a uma instituição religiosa. E nós já sabemos, né, isso vai ser algo que eu vou dissecar mais nas próximas apresentações, que a interação espírito, mente e corpo, ela se faz de uma interação entre a mente, o sistema nervoso, o sistema endócrino, que é representado pelos hormônios, e o sistema imune, que é um sistema de defesa. Então, muitos desses artigos publicados em relação à espiritualidade, religiosidade e saúde medem alguma coisa no sistema nervoso ou no sistema endócrino, algum tipo de hormônio, geralmente o cortisol, é um dos hormônios, porque é um hormônio de estresse, é um dos hormônios chaves para se medir o efeito da espiritualidade, da religiosidade, ou algo do sistema imune. Muitas vezes os parâmetros usados são medidas no sangue de substâncias chamadas citocinas. Então, isto é só para dizer como é que estes artigos avaliam a interação da religiosidade com o nosso corpo físico. E esse é um dos artigos em que eles medem a resposta imune. É um artigo que mede a espiritualidade, a religiosidade, através de um score, a gradação, né, e a resposta à quimioterapia em pacientes com com câncer de pulmão. E a resposta à quimioterapia é medida através
de resposta, da resposta imune mediada por linfócitos. Isso não vamos entrar em detalhes nessas medidas, mas este estudo sugere que a fé espiritual pode influenciar de uma forma positiva a eficácia da quimioterapia e também o curso clínico da doença cancerosa, pelo menos nos pacientes que têm câncer de pulmão, que foi o objeto deste estudo. Então, nós vemos aí a medida do sistema imune para poder avaliar o efeito da espiritualidade nesses pacientes. E aí, nós vemos, então, que muitas vezes as formas de medida são medidas no sangue. Mas será que essas práticas espiritualistas podem mudar a expressão de genes? E aí isso é alguma coisa, estes 2 artigos, agora já existem alguns outros comprovando isso, mas estes 2 artigos são fundamentais e realmente de um valor muito grande do ponto de vista científico, porque os cientistas fizeram essa pergunta: nós vemos mudança no cortisol, nós vemos mudança no sistema imune, mas será que os genes podem responder a práticas espiritualistas? E este grupo, em 2005, fez um estudo com pessoas que praticam uma meditação chinesa, que uma delas chama-se Qigong, eu acho que é talvez conhecida um pouco aí no Brasil, aqui é razoavelmente conhecida, e ele pegou 6 pacientes asiáticos, todos eram asiáticos, os controles e os pacientes, e na realidade não eram pacientes, eram pessoas praticantes dessa meditação chinesa, o Qigong, e 6 controles que nunca ouviram falar disso, que não conheciam. Fez o segmento destas pessoas de 1 a 2 anos, e depois fez o antes e o depois. Ele avaliou os genes em neutrófilos por técnicas extremamente, como eu diria, caras e de muita precisão. Essas técnicas, uma delas eu nem quis traduzir isso, porque é muito conhecida dessa forma, o microarray e o recombinant polymerase amplification, RPA. Estas 2 técnicas são muito precisas na determinação da modificação da resposta dos genes. Então, o que eles chegaram à conclusão? Fizeram estas avaliações, esses estudos do comportamento dos genes antes e depois destas pessoas praticarem o Qigong e dos controles, e viram que os genes relacionados à melhora da imunidade tinham melhor resposta contra a inflamação e também tinham um aumento da função fagocitária. Então, o estudo deles mostra uma melhora da imunidade, uma melhor resposta contra a inflamação e um aumento da função fagocitária, através destes estudos. Então, eles viram que os genes responsáveis por estas respostas tinham um efeito positivo depois da prática do Qigong, enquanto que aquelas pessoas que foram controles, ou seja, não tiveram prática nenhuma, não tinha alteração nem para melhor nem para pior. Aí um outro grupo, vendo esse trabalho, resolve usar outras técnicas e aumentar o número de pacientes e fazer um estudo mais complexo. Este artigo, publicado 3 anos depois do primeiro, já tem, em vez de 6 e 6, eles têm 19 pessoas e 20 controles. Estas 19 pessoas praticavam algum
tipo de relaxamento, de meditação, yoga e outros tipos de meditação, enfim, para realmente dizer, será que é o Qigong especificamente, ou outras formas de relaxamento, de meditação funcionam? Ele fez isso comparando o antes e o depois, em um tempo muito mais curto, 8 semanas de prática, em vez de 1 a 2 anos. E mediu de novo a expressão dos genes por essa técnica bem específica chamada microarray, e o resultado que eles obtiveram foi exatamente semelhante ao do estudo acima. Só que eles observaram mais coisas. Primeiro, isso funcionou a um curto prazo, de 8 semanas. Os que ficaram por mais tempo também, evidentemente, tiveram a mesma resposta. Ou seja, os genes pró-inflamatórios, que aumentam a inflamação, tiveram uma redução de atividade. E os genes que eram anti-inflamatórios tiveram um aumento de atividade. Então, um efeito benéfico em ambos os sentidos. Diminui o efeito inflamatório e aumenta o anti-inflamatório. E nós sabemos que a maioria das doenças no organismo, sejam elas quais forem, tem um componente inflamatório. A outra coisa que esse estudo observou é que os controles que não sabiam nenhum dessas formas de relaxamento, quando eles eram treinados para isso, eles tinham o mesmo resultado. Então, este grupo, Dr. Juzek, diz os efeitos benéficos podem ser conseguidos se as pessoas que não fazem que não têm esta prática, que não praticam esta meditação, começarem a praticar. E aí, nós sabemos que quase todas as enfermidades, até aquelas que parecem aparecer de repente, né, estão direta ou indiretamente relacionadas com uma forma individual de pensar, agir no passado ou no presente. E André Luiz nos afirma que o programa genético pode ser alterado pelo bom ou mau comportamento, que o estado mental projetado sobre os bióforos, que nós vamos comentar mais tarde, nas próximas apresentações, ou unidades de força psicossomática no citoplasma da célula, podem, então, mudar o programa genético. Então, o que nós vimos cientificamente já tinha sido nos dito através de André Luiz, né? Isso está no livro Evolução em Dois Mundos. Assim como a fé pode influenciar a saúde para melhor, a falta de fé, ou a fé que a gente pode dizer doente, pode influenciar para pior. Então, também existe o efeito placebo-nocebo neste sentido. E o efeito placebo, nós já discutimos aí, são os efeitos benéficos, e o efeito maléfico, que é definido como uma dor espiritual. E para isso, atualmente, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, existe um grande grupo de médicos que estão se associando com os religiosos, capelães que trabalham em hospital, para atender os pacientes do ponto de vista espiritual. Atendê-los, identificar e atendê-los naquilo que eles denominam dor espiritual. De onde vem essa dor espiritual? Muitas vezes a frustração com a religião. As pessoas que têm conflitos existenciais e que a sua religião não consegue dar resposta para isso, não consegue aliviar. Então, eles têm, às vezes, uma carência de atenção até por parte do líder espiritual ou do líder religioso, que eles procuram e não lhes dá a atenção devida ou não consegue trazer a eles um consolo, uma explicação.
Outra causa dessa dor espiritual é a revolta contra Deus. Por que eu? Por que Deus não me ouve? E isso, claro, provém das faltas de explicações, da falta de consolo religioso. Outra causa é o conceito de um Deus punitivo, um sentimento de culpa. Eu estou sendo punido por alguma coisa que eu fiz. E a pessoa fica naquele sentimento de culpa que é dolorido, que traz agonia, que traz depressão. Outra causa de dor espiritual é o medo da morte, medo do desconhecido, medo de todas aquelas fantasias que muitas vezes a pessoa cria na mente, que vai acontecer depois da morte, uma falta de esperança e a solidão porque a pessoa está ali sofrida e ela não tem o calor humano, o apoio especialmente espiritual que ela precisa. E nós vemos esse trabalho que foi feito em uma população com câncer, e esse estudo compara as atitudes de fé e as suas relações com saúde mental em pacientes com câncer e pacientes sobreviventes de câncer. Envolveu 158 pacientes, na sua maioria mulheres com câncer de mama, e que responderam ao questionário. 92% dessas pessoas responderam aos questionários. E, no resultado, eles observaram o seguinte: a saúde mental foi positivamente relacionada com o conceito de um Deus amoroso. Então, aquelas pessoas que tinham um melhor nível de saúde mental também tinham o conceito de um Deus amoroso. E isso foi altamente significativo do ponto de vista estatístico, mas demonstrou que a saúde mental era negativamente relacionada com o conceito de um Deus severo. Então, esse conceito de um Deus severo estava associado a uma saúde mental ruim. O conceito de Deus amoroso foi fortemente relacionado a uma melhor saúde mental, mesmo na presença de um prognóstico ruim ou na presença de dores fortes. Então, a gente vê o quão é importante a fé e o conceito da divindade, do Deus ao qual nós dirigimos essa fé. Então, a pessoa pode ter uma fé, ela pode ser religiosa, mas se o Deus que ela adora, o Deus que ela acredita é um Deus punitivo, é um Deus que castiga, ela pode ter uma fé doente, uma fé que não vai ajudá-la. Ao contrário, vai exercer um efeito nocivo. E agora vamos falar um pouquinho sobre, o tempo está andando rápido aqui, mas nós falamos bastante das práticas espiritualistas, vamos falar um pouquinho de prática espírita, e eu vou dar alguns resultados aí de pesquisas, e evidentemente isso vem dos nossos pesquisadores brasileiros. É importante, já falei também da vez passada, que a atitude de fé, e nós falamos aí a fé do doador e do receptor. É importante que, neste caso ilustrado, a pessoa que está recebendo o passe precisa ter a fé, precisa estar receptivo, numa atitude receptiva, ou então todos aqueles benefícios vão ser dispersos. Este trabalho foi feito por um grupo que trabalha com endocrinologia, e eles mediram o efeito do passe em hormônios de estresse, especificamente cortisol, no nível de dor e alguns outros parâmetros fisiológicos,
e também no tempo de permanência no hospital. Isso foi feito em crianças, em bebês que nasceram antes do tempo, preterm, um grupo randomizado. Então, como eles fizeram isso? O estudo era randomizado, duplo cego, quer dizer, eles tinham 2 grupos de bebês, 13 bebês em cada grupo, e, evidentemente, os bebês não tinham noção de quem estava fazendo o quê, mas as pessoas, tinha 2 grupos de terapeutas, os que aplicavam passe e um grupo controle que não conhecia o passe espírita. Essas pessoas não sabiam também o que estava sendo medido em cada bebê. Eles mantinham as mãos a uma distância de 10 a 15 centímetros do bebê, por 10 minutos, em 3 dias consecutivos. Aí os pesquisadores mediram cortisol salivar, frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação de oxigênio e o tempo de internação hospitalar. Tiveram vários resultados interessantes, mas o mais significativo está nesse gráfico aqui. Em azul são as medidas dos pacientes que receberam digamos, controle, que as pessoas aplicavam as mãos sobre eles, mas não conheciam o passe. Em vermelho são os que receberam o passe espírita, e o que está sendo medido aí é frequência respiratória. Então, se nós acompanharmos aí os pontinhos azuis, nós vemos o início, depois de um dia, antes do segundo dia, depois do segundo dia, antes do terceiro dia, depois do terceiro dia. A linha, ela começa a subir um pouquinho e se mantém estável. Os pontinhos vermelhos, nós vemos que começa ali mais ou menos no mesmo nível dos azuis, mas ao longo do tempo, após o primeiro dia, após o segundo, após o terceiro, a frequência respiratória vai diminuindo. E o que a frequência respiratória está indicando aí? O nível de estresse. Quanto mais estressado, nós respiramos mais arfantes, né? E aí os bebês com respiração mais atenuada depois do terceiro dia de passe. O cortisol salivar, a frequência cardíaca, a saturação de oxigênio, tudo melhorou também com o passe mais do que nos controles. O tempo de internação hospitalar também foi mais curto, os bebês que receberam passe saíram do hospital mais cedo. Este trabalho tem algumas críticas do ponto de vista científico. Primeiro, o grupo é muito pequeno, são 13 pacientes, e possivelmente as outras medidas não conseguiram esse valor estatístico justamente por causa disso, a variação grande, o número pequeno de pacientes. E também era importante que tivesse um outro grupo controle, um grupo que não recebeu nem passe e nem as mãos sobre eles de pessoas que não praticavam passe. Por quê? Porque estas pessoas que estavam lá com a mão sobre os bebês, evidentemente elas tinham a intenção boa em relação àqueles bebês. A intenção gera energia, gera um pensamento, que evidentemente também teve influência, apesar de elas não conhecerem a prática do passe. Então, evidentemente, seria importante que tivesse um grupo onde não houvesse ninguém com as mãos sobre os bebês. Mas é um trabalho extremamente significativo porque os bebês não têm noção que eles estão recebendo. Então, tira ali o fator de influência psicológica, né? Esse mesmo grupo fez um outro trabalho em que eles mediram a efetividade do passe no nível de ansiedade, depressão, etc., em pacientes que estavam internados com problemas cardiovasculares. Então, eles tinham um grupo de 41 pacientes, divididos em 3 grupos, e eles tinham sessões, um grupo controle, que não tinha intervenção nenhuma, nesse caso,
eram os pacientes, tinha realmente um grupo sem nenhuma intervenção, tinha um grupo que eles chamavam de sham, ou seja, tinham pessoas que iam lá com as mãos, etc., mas não conheciam o passe, e tinham pessoas que aplicavam o passe. Isso, novamente, sessões de 10 minutos, 3 dias, e, evidentemente, as pessoas que iam lá e colocavam as mãos tinham a intenção de cura, de healing. Os pacientes, então, foram submetidos a várias medidas, depressão, tensão muscular, dor, etc. Interessantemente, desses pacientes, a maioria eram católicos, 21 eram católicos, e 12 eram espíritas, 5 não tinham religião declarada, e apenas 3 eram evangélicos. De todas as medidas, esta foi a mais interessante, onde se mediu os níveis de ansiedade e o nível de depressão. Baseline antes dos procedimentos e após o 3º dia de procedimentos. O primeiro grupo é o grupo controle, o segundo é o grupo com passes, e o terceiro é o grupo denominado sham, que é onde as pessoas não conheciam o passe, mas aplicavam a mão. E nós observamos aqui, no grupo com passes, se nós olharmos o grupo controle, antes e depois de 3 dias, não houve alteração no nível de ansiedade, nem no nível de depressão. No grupo sham, onde eles colocavam as mãos, mas não conheciam o passe, também os números são quase idênticos, né? Antes e depois, o nível de ansiedade, antes e depois o nível de depressão. Só o nível, o grupo onde as pessoas aplicaram realmente passe espírita, houve uma diminuição significante da ansiedade e da depressão, passando de um nível de 4 para 3 e de 6 para 4. Então, estas são medidas objetivas, realmente, com um grupo controle e um grupo que não recebia passe. O doutor Luchetti, também muito conhecido aí no Brasil, fez esse trabalho, já é de vários anos atrás, 2013, mas é um trabalho significante para demonstrar que o passe, a energia aplicada, ela também tem efeito em bactérias, e isso é importante porque as bactérias, até onde nós sabemos, não pensam, não podem aí ter o seu efeito fé. Então, o efeito fé é agora do aplicador. E o doutor Luchetti, então, fez 3 grupos de bactérias, um que recebia passe, o outro que não tinha, que recebia as mãos, mas sem pessoas que não tinham condicionamento, que não conheciam passe, e outros que não recebiam nada. O que ele dizia para as pessoas que iam lá colocar as mãos sobre as bactérias, de novo, eram sessões de 10 minutos, 3 dias, 10 a 15 minutos de distância das placas de bactérias. Eles diziam que o que ele recomendava é que as pessoas tivessem, algumas delas tivessem a intenção de que as bactérias crescessem ou inibir o crescimento de bactérias. Para que as pessoas não tivessem absolutamente nenhuma intenção, ele colocava um áudio, vídeo para o experimentador, e para que ele se distraísse e não tivesse nenhuma atenção específica ao experimento. Aos que ele pedia que tivessem intenção de estimular o crescimento ou diminuir o crescimento de bactéria, ele colocava vídeos relaxantes. E aí tinha um grupo também onde ele dizia para
manifestar pensamentos negativos, né? Então, essas pessoas viam vídeos com cenas violentas, etc. Ele mediu o número de bactérias em 48 horas e após uma semana desses efeitos. E esse gráfico que está aqui é bastante... Tem muitas barrinhas aqui, mas a gente vai observar este grupo aqui. Onde a gente vê as estrelinhas é porque houve uma diferença significativa. A barrinha mais escura são as placas de bactérias onde as pessoas que aplicavam o passe agiram. Os outros eram pessoas que ou não conheciam passe ou não tinha a ação de ninguém. Então, nós observamos que houve uma diferença estatisticamente significante nos grupos aonde o Dr. Luchetti orientou que essas pessoas manifestassem a intenção de inibir o crescimento das bactérias. Então, a inibição foi bastante grande em relação aos outros grupos, em 48 horas e também uma semana depois. Quando foi pedido para aumentar o número de bactérias, não funcionou. Mas isso é meio... Ele até escreve isso no artigo. É compreensível, porque nós vemos a bactéria como um ser que causa danos, né? Então, nós não queremos que a bactéria cresça, por mais que, se a gente quer ter um efeito bom, se nós estamos com um pensamento bom, automaticamente nós não vamos querer que as bactérias cresçam. Então, aí, realmente, o grupo de passes não funcionou para aumentar o número de bactérias, mas teve um efeito diferente, significantemente diferente dos outros, na diminuição, na redução do número de bactérias. Nós falamos um pouquinho do passe, tem muitos outros artigos, mas isto foi só para ilustrar, e nós utilizamos nos centros espíritas a água fluidificada. Não há, dentro do meu conhecimento, de tudo que eu pesquisei, nenhum artigo com a água fluidificada espírita, através dos centros espíritas. Mas este artigo é muito interessante porque ele foi feito com o Healing Touch, que é também a imposição de mãos, e com o Reiki. Eles foi um grupo que recrutou 286 praticantes, 254 de Healing Touch, da imposição de mãos, e 32 de Reiki. Eles colocaram frascos de água em um laboratório, longe das pessoas, dos praticantes. E, através de uma fotografia enviada por e-mail, eles pediam aos praticantes: no dia tal, hora tal, durante 10 a 15 minutos, vocês vão fazer uma meditação com a mensagem de alterar o estado vibracional das moléculas de água, ou seja, energizar os frascos marcados. Isto foi feito e eles mediram nestes frascos, depois do tempo de estudo, o pH da água, a conductância elétrica, a intensidade do campo magnético. Houve, sem dúvida, mudanças em todos esses parâmetros, ou seja, o frasco de água que estava designado para que eles mandassem essas vibrações, mostrou uma alteração de pH, uma alteração de condutância elétrica, e outras medidas que eles fizeram, físicas e químicas na água. Mas o mais interessante, eu não trouxe esses gráficos, porque são muito difíceis de nós interpretarmos, mas esse gráfico aqui me impactou. Isto foi a medida da intensidade de campo magnético em volta dos frascos de água no laboratório. Estas pessoas, esses praticantes que mandavam as suas vibrações para os frascos de água, estavam muito distantes
do laboratório. Alguns estavam, o laboratório era em Portugal, na cidade de Porto. Alguns deles estavam em Portugal, 32 apenas, mas 254 deles estavam localizados nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Peru e Holanda, ou seja, países diferentes, né? E vejam o nível da intensidade do campo magnético que foi medido aonde estavam os frascos. Isto teve uma elevação incrível em cerca de 8 horas, 8 dias, que foi o período onde eles começaram a medir a intensidade, onde as pessoas começaram a emitir as suas vibrações, até por vários dias. Esta vibração durou por vários dias. Desculpe, aqui não é 8 dias depois, aqui é a data, né, do mês onde eles mediram. Mas no dia em que eles começaram a enviar as vibrações para os frascos de água, houve um aumento incrível em um dia, e este aumento de vibração, de campo magnético, perdurou por cerca de 15 dias, praticamente 15 dias, e depois decaiu. Então, isto ilustra o quão importante é a nossa vibração, né? Dentro dos centros espíritas, o nosso campo vibracional perdura lá mais do que o tempo que nós ficamos lá no centro. E, evidentemente, esse experimento também ilustra o quanto nós influenciamos, né, o nosso nível energético pode realmente influenciar as moléculas de água. E eu trouxe aqui uma frase do Dr. Jorge Andréa, não frase, mas uma citação do Dr. Jorge Andréa no livro Enfoques Científicos na Doutrina Espírita. Ele diz, nesse livro, que antes de se manifestar no corpo físico, as doenças já afetaram o perispírito e alteraram a função dos seus centros vitais. Nos diz também que a aura é uma projeção do perispírito e mostra os sinais da doença antes de ser detectada no corpo físico. E nos lembra que é assim que os espíritos que trabalham no reino da cura podem diagnosticar e trabalhar a cura de acordo com o mérito de cada pessoa. Dentro do espiritismo, nós conhecemos já estes mecanismos, e então a demonstração científica do passe, da água fluidificada, nós sabemos que isto vai se manifestar no nosso perispírito, trazendo as alterações, modificando aquelas alterações doentias que estão incrustadas no nosso perispírito e trazendo estas modificações para o corpo físico. O Dr. Jorge Andréa diz, então, que os espíritos que trabalham no reino da cura podem diagnosticar e trabalhar a cura de acordo com o mérito de cada pessoa. Isto é importante nós lembrarmos, né? A cura nem sempre ocorre, mas não é porque Deus não quer ou porque nós não temos fé, mas depende do nosso mérito. Enquanto o espírito está parcialmente separado do corpo físico, diz André Luiz, durante o sono ou meditação, os espíritos benfeitores podem fazer mudanças profundas no perispírito, que gradualmente produzem mudanças no corpo somático. De novo, a cura de acordo com o mérito, né? Reiterando o que o doutor Jorge Andréa, o que nós lemos do doutor Jorge Andréa.
Nos diz ainda André Luiz, esta intervenção espiritual é grandemente facilitada pela oração e quando a mente do paciente é enriquecida pelo poder transformador da fé. Então, nós vemos como a fé é importante quando existe esta cura que nós chamamos a cura espiritual, quando os benfeitores espirituais vão agir em nós, trazendo novamente a importância da fé na pessoa que está sendo curada, né? Bom, isto encerra a nossa apresentação do dia de hoje, e na próxima semana nós vamos continuar falando mais profundamente, mais especificamente, dos mecanismos da interação mente-corpo. Sônia Dói, Instituto de Cultura Espírita do Brasil, muito, muito agradecido por mais uma grande aula de uma pesquisadora tão séria, com um currículo tão abrangente e uma folha de serviços tão especial, produtiva, importante para toda a comunidade médica e principalmente para todos nós espíritas. Muito obrigada, querida. Eu, na verdade, fiquei, você sabe o quanto eu adoro a psiconeuroendocrinologia, que você reduz para endo, e eu já tinha começado a sinalizar aqui para mim, mas você depois disse exatamente com o nome da psiconeuroendo que você usa aí. Eu uso endoimo, né? E você diz endoimo, né? Você faz uma short form, uma redução, mas é exato. Você esteve trabalhando isso praticamente o tempo todo hoje sobre essa relação mente-corpo, que é, basicamente, se não estou errada no meu entendimento, o fundamento, o elemento fundante da psiconeuroendoimuno, o tratamento. Isso. E agora, quando você falou da água, dessa pesquisa da água, eu me lembrei muito da pesquisa do Dr. Masaru Emoto, Isso. As Mensagens da Água. Quem não conhece o livro, vou partilhar aqui um pouquinho. E esta aqui é uma das imagens que a água ofereceu após vibrações positivas, pensamentos positivos, e o mesmo como as questões ou os princípios são neutros, então, quando a pesquisa do Dr. Emoto também se voltou para fazer o controle, se voltou para pensamentos negativos, sentimentos menos felizes, então também a água refletiu imagens distorcidas, na verdade feias e até mais escuras. E ele fez essa pesquisa com amostras de água de toda a parte do mundo, desde o cume de montanhas, água absolutamente límpida, e com água também de esgoto das cidades. Então, é uma pesquisa com amostragem ampla, não é isso? E você trouxe agora, com essa sua pesquisa sobre a água, isso me fez lembrar aqui o Dr. Emoto, com essa pesquisa, As Mensagens da Água. É um livro muito interessante, quem tiver a vontade de ampliar os detalhes sobre essa pesquisa, recomendamos, até porque o que a água foi capaz de registrar, esteticamente, morfologicamente, é muito mais do interessante, é até emocionante, eu diria, né? Então, Sônia, hein? Diga. Deixa eu dizer uma coisa aí, eu adoro essas experiências que o Dr. Emoto fez. Infelizmente, ele já partiu para o lado espiritual e nós não temos mais pesquisas, porque certamente ele estaria fazendo mais coisas. No mundo científico, eu encontrei várias pessoas que criticavam o Dr. Emoto. Diziam, não é realmente uma pesquisa científica, a gente não consegue reproduzir,
para ser uma verdade científica, nós precisamos reproduzir. O fato é que ele tinha um laboratório gelado, era uma sala. Eu li o comentário da pessoa que trabalhava, das pessoas que trabalhavam com ele e que ficavam sentadas no laboratório, todos enrolados com casacos, porque eles ficavam numa sala gelada, com microscópio para poder fazer aquelas medidas, etc. E eram inúmeras medidas, não era apenas uma medida lá que ele põe no microscópio, ele fazia repetidamente. E as pessoas não têm a noção. Eu não acredito que as pessoas tinham um laboratório montado como o dele, isolado de qualquer outra coisa e dessa forma. Mas esta experiência que foi feita em Porto, por estes, na realidade eles são da Faculdade de Engenharia de Porto e Física, e fizeram essa experiência, de uma forma ou de outra, uma confirmação daquilo, como você disse, que o doutor Emoto já mostrou, de outras formas, de uma forma até bonita, né, maravilhosa, porque ele mostrou que a estrutura das moléculas de água eram modificadas dependendo do pensamento que a gente emitia naquilo, né. Eu fico sempre assim, eu adoraria que o doutor Emoto ainda estivesse vivo e nós pudéssemos fazer a nossa água fluidificada aqui no centro e levar lá para ele ver. Eu também adoraria, nós íamos conversar com ele aqui no ICEB. Não é? É uma coisa muito apaixonante. Ele veio aqui ao Brasil, esteve no Rio, eu fui à apresentação dele aqui no Rio de Janeiro, foi muito, muito importante, muito bonito, né? De ele fazer isso justamente com a água que nós sabemos que é, aspas, a bebida que Deus nos deu a todos, né? O elemento da vida, né? Onde se dá a vida. Então, é muito emocionante, inclusive, a opção que ele fez pela área de pesquisa dele. Então, isso é uma coisa, para mim, muito, muito bonito, né? E nós sabemos, como espíritas, que a fé, você citou isso, acho que o Dr. Benson, a fé é uma reação fisiológica natural. Essa questão aqui da dimensão fisiológica da fé é muito impressionante, porque nós sempre entendemos a fé como alguma coisa imaterial, transcendente, o próprio Paulo fala disso, né? Mas aqui o Dr. Benson dizer que é uma reação fisiológica natural me tocou bastante. Ele faz esta referência porque quando ele está fazendo as pesquisas dele, ele percebe que a fé é algo que está ligado, e ele fala isso numa das frases, está ligada com todo o nosso sistema neuroendócrino, imuno, etc., com todo o nosso... Então, a fé pode fazer, através da oração, da meditação, nós fazemos o nosso coração bater mais compassadamente, a nossa respiração ficar mais calma, os hormônios se modificarem. Por isso que ele diz que a fé é intrinsecamente fisiológica. Ele diz, existe algo que liga a fé com toda a movimentação do nosso sistema. Por isso ela é fisiológica. Ela está, é como se fosse um wire, né, um araminho, um fio que nós não conseguimos ver, mas que está lá ligado, tem conexões com todo o nosso organismo, fisiologicamente, é natural, ela está lá. E é realmente, né? Porque nós fazemos uma meditação de alguns minutos e tudo se modifica, né? E essa é uma coisa que realmente, quanto mais nós estudamos o espiritismo e entendemos a conexão do espírito com o perispírito e com o corpo, mais nós conseguimos entender o que o Dr. Benson fala.
ele saindo de um ponto diverso do nosso, porque ele vem de fora para dentro, né? Nós estamos aqui estudando o espírito, etc., e aí as conexões do espírito com a matéria. Ele vê lá todas as manifestações do corpo, e ele vai entrando e chega a essa conclusão. Eu acho isso fenomenal. Pois é, porque, na verdade, se nós pensarmos bem, agora você foi falando, eu fui lembrando da possibilidade real, que nós sabemos como espíritas, porque o espírito transmite ao perispírito, que, por sua vez, transmite ao cérebro do corpo físico, e daí inunda ou irradia para o cosmo orgânico. Isso. Então, é exatamente, ele disse isso, como nós dizemos no nosso discurso espírita, espírito para perispírito, etc. Então, agora ficou, para mim, também muito mais claro. Eu acredito que se ele tivesse tido a oportunidade de conhecer o que nós falamos, ele iria fazer uma conexão completa. Completa, exatamente. Olha, nós temos aqui o Cláudio Henrique de Castro, está nos cumprimentando. Bom dia a todos. Bom dia para você também, Cláudio Henrique. Fique conosco sempre em todos os nossos estudos, são sempre muito proveitosos. E temos aqui também, deixe-me ver aqui, nós temos aqui duas pessoas queridas, Lúcia Moisés, Nádia, abraços para você e para a doutora Sônia, eu a conheço, gosto muito dela, eu também. A irmã da Lúcia está aí nos Estados Unidos, exatamente. É uma valiosa colaboradora aqui do nosso Centro Espírita. Pois é, e a Lúcia já foi a segunda mensagem da Lúcia, porque primeiro ela deu bom dia e disse que boa oportunidade de poder ouvir a doutora Sônia Dória, e a Nádia Valles, está bom dia a todos, a tua fé te curou, Jesus, e outros companheiros também que estão conosco em ambos os planos de existência, e a cuja presença nós somos todos muito agradecidos por estarem conosco, certamente sob o amparo de Jesus, do manto de Maria, da presença e da vibração de nossos anjos da guarda e de nossos mentores queridos, rogando-te, Mestre amado, nesta hora, que continues a verter bênçãos por sobre nossa querida Sônia Dói, para que possa continuar em teu nome, divulgando as belezas dos desdobramentos no campo da ciência, que também é abençoado por nosso Pai, para que possamos sempre, cada vez mais, reafirmar a beleza e a verdade profunda de teu Evangelho e da aula excelsa, magna, que é a codificação de nosso querido Allan Kardec. Guarda-nos, Jesus, em tua fé, em tua paz, em tua resiliência, em tua misericórdia. Abraça-nos a todos, Jesus, abençoando-nos com tua paz e tua luz em nossas mentes e corações, sob o olhar de nosso Pai. Assim seja, hoje e sempre.